Vamos conversar agora, abrir espaço para o Dr. Ricardo Soares, que é médico ortopedista do Hospital Ortopédico AACD, um dos hospitais que merece todo o nosso reconhecimento, todo o nosso apoio. É uma obra maravilhosa que dura muitos anos e é referência no mundo em tratamento de problemas ortopédicos de uma maneira geral. Dr. Ricardo Soares, bem-vindo ao programa. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Tudo bem, doutor Ricardo. A gente convidou o senhor para participar aqui do programa, porque para falar dessa lesão do Rodrigo, jogador do do Real Madrid, que teve um problema aí no ligamento cruzado dele no joelho, e é uma lesão que ultimamente ela parece ser muito corriqueira, ou sempre foi muito corriqueira no futebol, né? Mas parece que a incidência dela agora tem aumentado. Eu não sei se as valências mudaram, a dinâmica do jogo se alterou, mas que a gente tem visto aí essa situação se multiplicando. Tem uma explicação para isso, doutor? Boa tarde. Então, alguns fatores que a gente pode levar em consideração, né? O aumento do número de jogos, né? O tempo de recuperação desses atletas é cada vez menor, né? Então, a gente tem uma quantidade grande de jogos. Outros fatores são o desequilíbrio muscular, né, desses atletas, o tempo de recuperação deles sendo menor, o desequilíbrio tende a aumentar, e também a velocidade do jogo, né, o aumento do ritmo de jogo, que só aumenta o risco de movimentos torcionais, que é o principal fator ligado aí à lesão do cruzado. Né? Pois é, existe uma solução para isso, para fazer uma contrapartida a esse aumento de lesões? Seria ideal assim, dosar um pouco melhor aí a quantidade de jogos, né? Mas assim, a velocidade do jogo é uma coisa que a gente não vai conseguir mexer, pelo contrário, é cada vez mais rápido os jogos, né? Eu acho que o principal fator aí seria realmente o controle do número de jogos, né? Então, os atletas, a gente vê um aumento de lesões, principalmente no início de temporada, pelo desequilíbrio muscular, após esse retorno. E a gente pega pré-temporadas inexistentes como a gente tem aqui no Brasil, né? Esse ano a gente teve times jogando até 20 de dezembro, já voltando no início de janeiro. Então isso aumenta muito o risco do atleta. E também em finais de temporada, né? Quando o paciente já tem uma certa fadiga dessa musculatura. Então, assim, o que a gente pode atuar na prevenção, por assim dizer, seria nessa parte do controle do número de jogos. Né? Mas essa é uma variável, doutor, que pelo jeito a gente não vai poder combatê-la, porque a tendência é o contrário, né? O aumento do número de jogos, o volume de dinheiro investido, principalmente na remuneração de jogadores, obriga a você ou ter mais jogos, ou vender melhor esses jogos, enfim, nós estamos chegando num limite. E o senhor disse que é uma situação clara que é preciso controlar a temporada, diminuir a temporada, diminuir a quantidade de jogos, aumentar o intervalo entre os jogos, mas essa é uma tendência que parece muito longe do possível. O que pode acontecer? Então, o grande problema dessas lesões aí são as lesões do cruzado, além do impacto direto, pega o atleta agora prestes a ir para a Copa do Mundo, que não vai conseguir mais ir, a gente tem lesões associadas, que é a lesão do menisco, lesão de cartilagem, que isso piora um pouco mais o prognóstico desse paciente. Tem alguns estudos que mostram que esses atletas há uma diminuição do rendimento deles a médio e longo prazo. Né? Então, é muito comum você pegar um atleta que tem uma lesão aí nessa faixa de 25 anos, daqui a 2, 3 anos ele já está começando a cair de liga. Né? Então, a gente está falando de um atleta que está jogando no primeiro nível da Europa. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com ele, mas é comum a gente ver que depois dessas lesões, esse atleta ele não consegue manter o mesmo rendimento. Então, a gente acaba meio que diminuindo um pouco o prognóstico, a carreira desse atleta a médio e longo prazo. Principalmente se a gente tiver lesões associadas e especialmente lesões de cartilagem, que são as lesões mais graves que a gente tem quando associa a lesão do ligamento cruzado. Doutor, existe algo que pode ser feito preventivamente, já que a gente não consegue controlar o calendário? O trabalho muscular, né? O trabalho físico, o trabalho muscular, mas a gente tem esse problema. Há um limite do corpo humano, né? Então a gente tem um problema do tempo da velocidade do jogo que aumentou. É uma lesão de trauma torcional, na maioria dos casos. Sim, lógico, tem os atletas que têm por trauma direto, mas a maioria dos casos são por traumas torcionais de mudança de direção, que é inerente ao futebol, né? Principalmente quando a gente fala de atacante, de meio-campista, de atacante, que são os que mais frequentemente têm esse tipo de lesão. É inerente do próprio movimento. Então,
O que a gente pode, onde a gente pode atuar é na melhor recuperação muscular desse atleta e no equilíbrio muscular, mas com o calendário, como eu já falei, e o próprio movimento do esporte, a gente acaba tendo esse aumento de lesões aí que a gente está vendo frequentemente. Mantendo o quadro de competições da maneira que está, a gente vai ver um aumento dessa incidência de lesões, doutor? É a tendência, com certeza, porque não só dessas lesões, mas lesões musculares, a gente tem vendo com muita frequência, tá? Fazendo um recorte aqui para o futebol brasileiro, a gente tem vê os times que tem uma pré-temporada mais curta, como já tem lesões musculares em vários atletas, né? Acho que o time que teve aí uma pré-temporada mais curta foi o Corinthians e o Vasco, que eles tiveram que fazer o final da Copa do Brasil, já começar os regionais logo em seguida. E a gente vê no Corinthians alguns atletas já com lesões musculares no começo de temporada. Então, isso aí com certeza é um fator importante que tem que ser levado em consideração, né? Doutor, o senhor falou das lesões agregadas que vêm com esse tipo de problema de rompimento de ligamento. Eu vou pedir, vou trazer aqui, é lógico que o senhor não tem, acredito que não tenha acesso ao quadro completo do que aconteceu com o Neymar, mas a informação que a gente tem é que além do rompimento do cruzado, teve essa associação com o problema de meniscos, né? Isso é muito mais grave. A gente está vendo aí uma luta constante do jogador para poder voltar. Tá? 2 jogos aí que ele vem jogando o tempo total. Realmente esse problema do ligamento é uma lesão maior e mais grave, esse acúmulo das lesões do menisco com o ligamento? Sim, com certeza. A lesão isolada do cruzado é uma lesão delas, vamos assim dizer, era mais tranquila. A associação com a lesão meniscal, aí o menisco a gente pode suturar o menisco, manter o menisco preservado, isso vai dar um prognóstico melhor, mas quando você tem que fazer uma ressecção do menisco parcialmente ou total, tirar parte do menisco pela lesão associada, isso aumenta o impacto em cima daquela área do joelho e piora o prognóstico do atleta. E o pior prognóstico, como eu citei anteriormente, é a associação com a lesão de cartilagem, né? Principalmente em áreas de carga, áreas de apoio, onde o atleta ele vai ter uma queixa de dor, um processo inflamatório recorrente e com dificuldade de manter em alto nível aí o rendimento que ele tinha prévio à lesão, né? O senhor deixou claro aí pela sua experiência, também acredito baseados em estudos, que há um decréscimo natural da produção, da capacidade do atleta depois de qualquer tipo de lesão, porque tem aquela história, você rompeu só o ligamento, o cara volta mais forte, o ligamento fica mais forte. Isso é crença popular, doutor? Em estudos mostra que o enxerto que a gente usa, tanto o enxerto dos tendões flexores, que a gente chama, o tendão patelar, o fibular, agora o quadricipital também que a gente tem usado, assim, os enxertos, de uma maneira geral, se a gente fosse tensioná-los, a gente teria uma resistência maior do que o ligamento. Mas não é só o ligamento que a gente tem que pensar, né? Existem ali mecanismos receptores, a gente chama de propriocepção, de equilíbrio, associação com a musculatura. Então, são vários outros fatores associados que a gente vai ter que levar em consideração quando tem a ruptura do ligamento. Tanto que o tempo de recuperação, houve um entendimento que está cada vez mais longo. Então, a gente falava há um tempo atrás, até 6 meses, 4 meses para a atleta voltando a jogar. Hoje a gente fala de 8 meses, 9 meses, até 1 ano, a depender das lesões que estão, né? O Neymar, se não salvo engano, ficou mais de 1 ano para conseguir voltar. E mesmo assim, no retorno dele, ele não conseguiu fazer uma sequência de jogos, né? Então ele tinha uma lesão muscular associada, ele tinha um desconforto no joelho, culminou depois de ter uma relesão ali, parece, de menisco, né? Ouvi nas notícias de menisco. Então ele vai ter um rendimento logo no início abaixo. Quando a gente fala desse retorno por volta de 8 meses, é um retorno praticamente para uma transição, porque ele não vai voltar naquele mesmo ritmo que ele tinha pré-lesão. Depois, ali, mais uns 3, 4 meses, que o atleta consegue voltar em um ritmo melhor, né? A literatura médica diz o que, associado ao seu conhecimento, sua experiência do cotidiano? Todos os processos de lesão que o Neymar poderia ter, ele já teve? E agora a tendência é que ele consiga evoluir ou existe algum tipo de risco ainda? Eu não tenho acesso, eu não tive acesso aos exames do Neymar. Sim, hipoteticamente, doutor, o que a gente pode falar? Mas caso ele tenha alguma lesão mais grave, por exemplo, de cartilagem, isso a gente já vê outros atletas no livro de seleção, um caso notório aí do Denilson, que ele já deu algumas declarações das lesões de cartilagem que ele teve,
isso realmente se impacta muito no rendimento, na continuidade da carreira do atleta, né? Ele não consegue render vários jogos seguidos, ele começa a ter muita queixa de dor, muito derrame articular, e assim, o prognóstico vai diminuindo com certeza aí de uma carreira mais duradoura, né? Doutor, eu li recentemente, até o senhor poderia esclarecer, que na Alemanha desenvolveram aí um produto, um líquido que se coloca no joelho, que ele recomponha a cartilagem. Tá correto isso? É verdadeiro? É possível? Isso é até interessante você tocar nesse assunto, porque foi difundido aí nas mídias sociais, mas não, a gente ainda não tem essa capacidade de reconstruir. Não sei se foi algum entendimento de tradução errada, mas o que vocês têm o ácido hialurônico, o hidrogel, sim, são medicamentos que é uma graxa que você coloca ali para dar uma maneirada, né? A grosso modo. Eu costumo falar para meus pacientes que é o motor do carro, que a gente precisa colocar um óleo mais grosso ao longo do tempo. Sim. Mas assim, é meio para lubrificar, a gente consegue ter uma melhora de função, melhora de dor, mas não refaz o que a gente perdeu, né? Infelizmente a gente não conseguiu ainda chegar nesse ponto de refazer a cartilagem, né? Pro atleta Existem alguns estudos promissores, mas bem na fase inicial, mas nada ainda que a gente possa ter de rotina clínica. Pro atleta profissional, isso também é uma rotina? O ácido hialurônico, Sim. o uso dos viscosuplementos, sim, ele faz parte da rotina, principalmente o hidrogel tem um espaço também para esse tipo de atleta, esse tipo de paciente. Na verdade, são medicações que a gente faz a viscosuplementação, aumenta ali o fluido, a densidade do líquido sinovial, que é como se fosse um fluido que a gente tem dentro do joelho. Dá uma engraxada, né, doutor? Dá uma engraxada, mais ou menos isso. Doutor, a engenharia genética, a gente tem visto a possibilidade de reconstrução de vários tecidos, reconstrução de órgãos até. Isso vai demorar para chegar no futebol? Por exemplo, eu reconstruir um menisco, não precisar fazer um enxerto, tirar de uma parte para outra, reconstruir um tendão, no caso, reconstruir um menisco, ou até mesmo uma cartilagem? Os enxertos sintéticos já teve um período que já foi tentado utilizar. Enxerto ósseo a gente já vê no futebol, porque a gente vê o Paulinho agora aí do Palmeiras, que fez um enxerto ósseo na canela para poder voltar a jogar, né? Então, mas para o ligamento, especialmente o ligamento cruzado, já teve uma tentativa de enxertos sintéticos, né? Mas não teve sucesso, acabou tendo rupturas precoces. E o enxerto, assim, em si, não é o nosso grande problema, né? Em relação a menisco, tem alguns trabalhos de transplante meniscal, alguns casos de transplante meniscal para atleta, mesmo para pacientes de consultório, mas ainda não é a nossa rotina. O que a gente tenta fazer ao máximo hoje a preservação do menisco, que foi já uma mudança de entendimento do que a gente tinha. Que antes tirava, né? Hoje, antes sacava. Tirava, era assim, o menisco ele acabava... Era a sentença de morte para o atleta, né? Exatamente. Tem uma lesão do menisco interno, no menisco medial, já aproveita e tira o lateral para ele não ter problema de romper lá na frente. E esses atletas depois acabaram desenvolvendo artrose precocemente e cortando muito a carreira deles, né? Isso basicamente ali até os anos 80, mais ou menos. E aí depois, no final dos anos 80 início dos anos 90, com a artroscopia, o entendimento melhor da função do menisco na articulação, isso mudou completamente e hoje a gente tem a tendência a tentar preservar o máximo possível o menisco. A estrutura meniscal hoje é uma maneira que a cirurgia do joelho levanta, né? Pois é, um exemplo claro disso foi o Reinaldo, atacante do Atlético Mineiro da seleção brasileira, que teve os seus meniscos retirados e só continuou jogando porque era gênio, senão não teria condições. Doutor Ricardo Soares, médico ortopedista, conversando com a gente aqui, médico do AACD. Doutor, para a gente encerrar, o que é a AACD? E eu sei que a AACD também vive muito de doações, de contribuições de empresas, de pessoas físicas. O que o senhor pode falar para a gente? A AACD é uma instituição já de mais de 50 anos em São Paulo. A gente tem aqui um atendimento voltado não só para as crianças com deficiência, temos um centro médico que agrega todas as especialidades da ortopedia em geral. Né? Nosso hospital é um hospital especializado em ortopedia, tem o maior número de cirurgias de escoliose do Brasil. Então, em termos de estrutura, posso falar, conhecer todos os hospitais de São Paulo, a gente não deve nada a nenhuma dessas instituições mais renomadas, mais conhecidas, por assim dizer, e sempre de portas abertas a todo mundo lá. Ele atende gratuitamente a maioria dos seus pacientes, né, doutor? Temos uma parte institucional, né, que faz o atendimento do SUS, e o mesmo nível de tratamento que esse paciente recebe, o mesmo do paciente particular, do paciente de convênio, então a gente, em relação a isso,
tem esse tipo de serviço a gente ofertando aos pacientes. E quem precisar pode procurar, fica aqui perto do Parque do Ibirapuera, né, a ACD, e quem quiser doar também, existem mecanismos, entra lá no site ou no Instagram da ACD e pode contribuir, né, doutor? Com certeza. A gente fica ali na Borges de Lagoa, na Peridoleiro, tem um metrô ali, que o paciente já tem fácil acesso, né, à estação ACD, ao lado do servidor estadual. Legal. Muito obrigado, doutor Ricardo Soares. Parabéns pelo trabalho que é realizado pela ACD e pelos seus esclarecimentos aí. A gente continua torcendo aí, principalmente para a recuperação do Rodrigo e de todos os atletas que vivem algum tipo de problema dessa natureza no joelho, ligamentar, meniscal, enfim, tudo que possa limitar a sua atuação. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço e fico à disposição. Um abraço. Muito obrigado.